As imagens da visita do presidente norte-americano ao Reino Unido, ao Castelo, e lá tá aí as imagens belíssimas gravadas agora de manhã, já transmitidas, a gente está trazendo aqui para vocês, e contrastando com essas imagens de pompa e muita tranquilidade na visita de Donald Trump hoje à família real inglesa no Castelo de Windsor, a destruição do terceiro barco venezuelano no Caribe por forças americanas e a chegada de caças a Porto Rico escalam as tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Trump acusa o regime de Maduro de promover o narcotráfico e infiltrar gangues entre os migrantes que chegam ao país. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, é mais duro no sentido de buscar uma mudança de poder na Venezuela. Fred, eu te pergunto, que análise dá para fazer desse momento de tensão entre Estados Unidos e Venezuela? Trump lá visitando a Inglaterra e um terceiro barco destruído, e isso a gente está falando só desse mês de setembro. A gente aqui, ó, dia 17, 3 barcos destruídos. Isso. Hoje, a questão da visita de Estado ao Reino Unido é muito importante para o Trump, até porque ele cria esse reconhecimento como um grande líder mundial que ele quer ser visto, né? Ele foi convidado por carta. Normalmente as visitas de Estado são convites individuais e discretos, mas dessa vez o rei Charles III fez uma movimentação maior, até por conta de alguns interesses de melhoria de relacionamento do Reino Unido, principalmente do primeiro-ministro Keir Starmer, com o Trump. E o Trump está se sentindo hoje muito à vontade com essa pompa, com a circunstância, com o negócio, mas dialoga de forma diametralmente oposta com o dia anterior. No dia anterior, ele fez uma declaração muito incisiva com relação à Venezuela, e ele estava nesse tom bastante bélico, né? Não só com relação à Venezuela, mas com a série de outros temas. Mas da Venezuela, ele foi muito duro, e ele fez uma declaração muito forte que nós temos aqui. Stop sending drugs into the United States. We knocked off actually 3 boats, not 2, but you saw 2. And the problem is there are very few boats out in the water. There are not a lot of boats out in the water. I can't imagine why. Not even fishing boats. Nobody wants to go take a fish. Ele está falando do cerco militar que ele está impondo à região do Caribe, né, com o deslocamento de forças militares para a região. No fim de semana chegaram mais 5 caças F-35 de 5ª geração, são aviões responsáveis por supremacia aérea, um avião bastante moderno, com capacidade, autonomia para chegar até a Venezuela, usando apenas os tanques dele, mas além desses caças, há também o emprego de aviões de reabastecimento aéreo, aviões de combate à guerra naval submarina, aviões de captação de inteligência, ao deslocamento de navios, como o grupo de intervenção anfíbia capitaneado pelo Iwo Jima, que é equipado com aviões AV-8 Harrier, helicópteros de ataque e helicópteros de transporte, e junto com esses navios, além de destroyers da classe Arleigh-Burke, né, que tem, além de capacidade de controle de tráfego aéreo e sistemas AEGs de interceptação de radar, e disparos de mísseis Tomahawk. Estima-se que ainda tem mais um submarino de ataque, o Newport News, né, todos eles equipados com mísseis de cruzeiro Tomahawk. Então, é uma composição de batalha muito além do necessário para combater narcotráfico, né? Apesar dos Estados Unidos terem adotado o narcotráfico como uma ameaça de Estado, né? Lembra que logo após a posse, o Donald Trump assinou uma ordem presidencial equiparando vários cartéis a grupos terroristas, inclusive o Trem de Aragua, né, ligado à Venezuela, e também uma forte contra o MS-13, que ele acusa diretamente o Nicolás Maduro de ser o representante, né, ser o líder desse MS-13. E o Maduro, ele também está muito incomodado com essa situação. Tanto é que ele se posicionou em relação a isso. Nós temos a sonora também.
Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Pois é, Fred, tá aí a declaração dele. E aqui que a gente pode falar, Fred, sobre quais as possibilidades de defesa da pequena Venezuela diante do império norte-americano? A Venezuela ela conta com forças armadas, né? Eles têm acho que são em torno de 300 mil militares, somando forças ativas, mais a milícia, que o Hugo Chávez calcula em 4,5 milhões de pessoas, mas é um cálculo, acho que mais propagandístico do que propriamente de efetivo operacional. Né? Eles contam também com caças de fabricação russa para defesa e também com caças de fabricação americana. Eles possuem caças F-16. Né? Mas não a possibilidade de uma invasão americana de larga escala para a ocupação da Venezuela ainda é um horizonte mais longínquo. Quem que fala da deposição do poder de Nicolás Maduro é o secretário de Estado Marco Rubio, que ele tem essa posição muito dura, ele tem mostrado uma posição muito dura em relação à América Latina, né, e que surpreende essa mobilização de tropas agora, porque há muito tempo se considerava a questão da América Latina pacificada para os Estados Unidos. A grande preocupação dos Estados Unidos era a China e o Oriente Médio, né? E esse deslocamento de tropas cria uma movimentação que é muito rara. A gente lembra, assim, no século XX, a intervenção na República Dominicana, em 65, a intervenção em Granada, na década de 80, e depois a questão do general Noriega no Panamá. Esse também ligado à corrupção e tráfico de drogas. Mas é uma situação que há um outro componente também envolvido nisso. Daí você tem os interesses comerciais de Donald Trump ali na região da Venezuela. Além dele ter essa questão do narcotráfico, né, que ele insiste bastante. Por exemplo, o narcotráfico, para você ter uma ideia, segundo dados de apreensão do Insight Crime em 2024, a Venezuela era só o 8º maior país em apreensões de cocaína. Ficava muito longe, em torno de 70 e poucos mil. Deixa eu confirmar. 35, confundi o número aqui. 35 toneladas de cocaína. Para termos de comparação, os primeiros colocados, que são a Colômbia e o Equador, a Colômbia 279 toneladas e o Equador 252, né? Não chega a ser o grande vilão do tráfico de drogas a Venezuela. Mas o Donald Trump, ele associa isso também à questão da criminalidade interna e a sua pauta da imigração. Agora, tem um segundo componente que eu estava querendo falar, que é o componente econômico. Donald Trump, recentemente, ele retomou um acordo para a exploração de petróleo pela Chevron no litoral da Venezuela, que permite a venda de 250 mil barris dia de petróleo bruto pela Chevron, né? E ele está muito preocupado também com essa expansão dos recursos da Venezuela. A Venezuela é a maior reserva petrolífera do mundo, mais até do que os países do Oriente Médio. São mais de 300 bilhões de barris de reserva de petróleo. E em 2023, o Nicolás Maduro, ele ampliou os seus interesses com a questão da anexação do Essequibo da Guiana, que em sua bacia tem uma reserva estimada de 11 bilhões de barris de petróleo, né, que hoje são explorados pela ExxonMobil. Então, tem um conjunto de informações nesse contexto, dentro dessa questão, que vão muito além da situação hoje.